A gente está aqui falando de prazeres carnais e muita gente pode pensar assim, essa questão de domínio próprio é muito mais difícil para o jovem que está aí suscetível ao que o mundo oferece, né? Eu tô casada, tenho meu marido, não tenho que me preocupar mais por essas questões carnais. Mas aí é que tá. Em relação ao casamento, o homem e a mulher, eles têm funções diferentes dentro do lar. Como cada um exerceu o domínio próprio dentro de casa? Porque é muito difícil, né? Eu pelo menos, sou uma esposa falha. Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Que a gente está na televisão, eu e o Maurício, a gente brinca perfeito, aqui. Né? A gente fala o casal perfeito, o pessoal pensa, né? O casal perfeito, que nunca briga. Não, a gente é humano, então eu tenho minhas falhas, ele tem as deles. E a gente precisa de exercer esse domínio próprio nas nossas diferentes funções. Fala um pouco sobre isso. Agora, uma coisa que você falou, o casal perfeito briga, viu, gente? O casal que não briga não é perfeito. É verdade. Tá doente. Porque alguém está se anulando, alguém está morrendo nessa história. Então, quando diz que não existe crise, crise é a oportunidade da manifestação do fruto do Espírito e também a oportunidade de você perceber qual área da sua vida que precisa ter um domínio. Então, quando diz casal perfeito aqui é casal normal que tenha discussões, né, que aproveita da crise para tirar uma experiência. Isso é casal perfeito. Então, quando diz casal perfeito que não briga, esse é um casal doente. Agora, voltando para o casamento, a questão dos limites. E a questão também como você vê o outro. Como a Ana falou, como você vê o outro, né? A oportunidade que você tem daquela palavrinha para ferir. Então, qual a sua intenção, qual a sua motivação? Quando você tem em mente que a sua motivação vai ser sempre de restaurar, fica mais fácil. Então, essa mudança de mente e de concepção ajuda. Porque, na verdade, o domínio próprio, quando você tem um momento de fazer a justiça própria, aí tem que estar o domínio. Você tem a oportunidade de ferir ou abrir a porta da graça. Como é que você lida com o momento da situação, da ira, né? O que eu vou fazer? Né? Então, é esse momento de perceber o outro, estabelecer o limite e também a questão do respeito. Agora, claro, errou, né? O que pode fazer? Vai lá, deixa o orgulho de lado, peça perdão e restaure, né? Eu tô lembrando aqui que um dos desafios que há dentro do casamento é a comunicação. Sim. E no outro contraponto, um dos desafios maiores do cristão, de qualquer ser humano, é dominar a própria língua, né? O livro de Tiago já diz isso. Então, a gente tem que disciplinar o uso da nossa língua, né? As palavras que diz, a forma, às vezes até a entonação, né? A ironia, né? Isso tudo vai minando o casamento ou qualquer relação. Mas né? entonação não quer dizer que falou alto, a gente fala baixinho, mas mata. Fala baixinho e matando. E é interessante da comunicação, porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Exatamente. Então, às vezes a gente acha que a gente está falando uma coisa, mas o outro está entendendo completamente diferente. Pronto, aí tá formado. E tem três contextos da sociedade que fala do hedonismo, da permissividade e do relativismo. Então, o hedonismo é o culto ao eu. Quando eu me cultuo, eu estou em primeiro lugar, então eu já não consigo ver o outro. Então, é tudo para mim, por mim, para mim. Quando a gente fala de permissividade, eu posso todas as coisas. Lembrando que mas a não consequência... é naquele que me fortalece. Tem a questão das escolhas. Cada escolha é a sua consequência. Então, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer tudo. Mas desde que você seja responsável pelas suas escolhas. Assuma os riscos. Isso. E hoje, na nossa sociedade, o relativismo. Depende. Depende. Será? Depende. Tudo depende. E aí não existe nem certo e nem errado. Depende do meu ponto de vista. Aquilo que vai me favorecer. Agora, nós podemos ser canais de facilitação para que o outro tenha domínio próprio também. Sim. Mas aí, pegando um gancho naquilo que a Ana Paula falou, ela falou assim, olha, a gente que é comunicador, a gente sabe como lidar com a comunicação. Mas ela trouxe aqui um conceito, né, que a gente precisa pensar nele. Comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende. Partindo do princípio que eu posso ser um facilitador para que o outro manifeste o fruto do Espírito, porque a Bíblia fala que eu não posso ser motivo de tropeço para ninguém, né? Então, se o outro, o que eu estou comunicando é o que ele está entendendo e o outro precisa me ajudar e eu ajudá-lo a termos domínio próprio, como é que eu vou fazer se o contexto que o outro está inserido nele está um pouco diferente daquilo que eu tô tentando expressar? Agora, interessante que o relacionamento é uma dança. Quando você dança, você roda, né? Quando você vira para cá, você tem a perspectiva do outro. Legal. Quando você não tem a perspectiva do outro, aí fica difícil entender o que ele está recebendo. Então, quando você muda, senta na cadeira, na posição que o outro está e vai perceber como que ele vê,
Esse é o detalhe. Mas a gente não tem essa paciência de sair do nosso lugar, da nossa posição, porque eu tenho uma perspectiva diferente daqui, você tem outra aqui. Mas quando eu assento no seu lugar, então eu consigo perceber que você está vendo. Então, eu vou trabalhar uma comunicação que vai facilitar como você vai receber. Aí tem que dançar do jeito que não pisa no pé do outro, né? Eu também. Tem que saber dançar. Mas se pisar, aí é o perdão. Me desculpe porque eu pisei. Ou me desculpe porque às vezes eu andei um pouco mais rápido, eu acelerei mais, eu não te conduzi. Agora, se o outro não sabe dançar, gente, senta e vai bater um papo, tomar um refrigerante, que fica muito melhor, né? Com certeza. Senão não vai. Porque eu falo assim, né? Relacionamento nada vem com um manual. Sim. Né? Nós vamos construir o nosso manual. Né? Eu vou te conhecer e vamos construir. Eu até diria que nós temos um também. manual. A palavra de Deus é esse manual que vai dizer, por exemplo, o marido que a esposa dele é mais frágil do que ele e ele precisa tratar com a esposa com um sentido, vamos dizer assim, uma pegada diferente. Eu falo assim, não tem aquele manual de saber detalhes, tipo, a Carol, ela gosta que você, a linguagem dela é essa. Mas é ela gosta que né? você, é por isso, aí nós vamos construindo um manual onde eu vou conhecendo mais a ele e vou respeitando mais. Agora, você falou de linguagem, é bom a gente lembrar daquele livro, né, que fala das linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Então, entender qual é a linguagem do próximo, né, ou do cônjuge, é fundamental para você ter uma comunicação efetiva, eficaz. Você que está em casa e quer ler esse livro que o Silvio falou, é o livro do autor Gary Chapman, né, que é As 5 Linguagens do Amor. Então, é traduzido em português, inclusive, você pode buscar como conhecer o outro. Quer dizer, é uma ferramenta, né? Porque com certeza. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor. É uma caixinha de ferramentas que a gente tem que ter na casa da gente. Se você precisa trocar uma lâmpada, você tem que ter a ferramenta certa. Trocar uma bucha de torneira, a ferramenta certa, né? Não, agora uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que agora que eu pensei aqui. Como a gente lidar com pessoas que não têm domínio próprio? Porque às vezes a gente está se controlando, a gente está vigiando, mas estamos relacionando com pessoas ali que não têm essa preocupação. E aí? Como é que fica o nosso domínio próprio nesse caso? Eu penso que a gente tem que usar de uma outra faceta do fruto, que é a paciência. A gente tem que ter paciência, porque fruto a gente não tem como exigir que a pessoa dê fora do tempo. Então, a gente deve criar circunstâncias para a pessoa ter entendimento, criar circunstâncias para que a pessoa se conscientize do que ela precisa, mas essencialmente nós temos que ter paciência, simplesmente porque nós não podemos produzir o fruto na pessoa. E parte também, força, né? Em parte também do fruto do Espírito, que eu acho que resume todas as coisas, começa com o amor. E essa é a linguagem que Deus tem para nós. Quando começa o amor, né, quando vem assim os 2 mandamentos, resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, até para você amar, você tem que ter domínio. Olha só, vamos continuar falando desse assunto, mas a nossa produção preparou um VT que, direto ou indiretamente, tem a ver com o assunto que nós estamos tratando de domínio próprio, né? Então, a gente vai acompanhar um VT onde as pessoas foram perguntadas a respeito de como elas têm a visão do final de semana, né? Toda sexta-feira, final de semana está chegando, como é que elas se planejam, né? O que elas criam de expectativa para sempre quando os finais de semana estão chegando. E aí você vai ouvir cada resposta que vai mostrar exatamente a falta do domínio próprio ou, em alguns casos raríssimos, o domínio próprio. Vamos acompanhar, a gente volta então com essa turma bacana aqui dos Jovens Adultos. Sexta, hoje. Por quê? Porque é véspera de final de semana, né? Então todo mundo tá animado para descansar, dar uma respirada da semana, né? Então acho que é mais isso. Geralmente você sai na sexta-feira? Difícil. Costuma, mas não sempre, assim. Você acha que sexta-feira é dia de sair, dar uma voltinha? Sim. Qual que é o dia que você mais gosta da semana? Sexta. Por quê? Porque tá chegando o final de semana. Pra balada, curtir um pouco. Essa é a sexta pra você? Sim, sim. O que você faz na sexta-feira? Na sexta-feira eu assisto televisão, tomo uma cerveja. Pra você, qual que é o melhor dia da semana? Quinta-feira. Por quê? Porque quinta-feira você toma todos, na sexta-feira você toma para rebater. Olha, isso não deveria ser motivo de riso, não, mas quem foi engraçado foi que bebe quinta e bebe sexta. O domínio próprio aí ficou na lata. O domínio próprio aí ficou na lata de lixo. Me perdoe, mas eu não tive como não rir, porque realmente isso reflete
como é, o que é satisfazer a carnalidade humana. E isso, inclusive, interfere no domínio próprio, porque a pessoa, quando ela bebe, ela perde completamente essa noção, né? Daquilo que ela quer controlar, daquilo que ela fala, daquilo que ela pensa, né? Por exemplo, como é que as pessoas estão assim, tão acostumadas, né, com essa falta de domínio próprio, porque ficou natural, a pessoa não incomoda de falar isso na frente da televisão. Ninguém falou assim, ó, eu gosto de sexta-feira porque sexta-feira é o dia que precede o sábado, onde eu vou ir no culto dos jovens adultos, ou o final de semana, quando eu vou ter a oportunidade de estar com a minha família, etc e tal, né? Onde eu vou ter aquele momento de qualidade com a família, porque durante a semana você trabalha o tempo inteiro, né? Agora, é interessante a gente falar de conta de bebida. A pessoa que não tem domínio sobre o cafezinho também perdeu o domínio, viu? Sobre a Coca-Cola, né? Verdade. Esse domínio, tem que ter esse domínio geral. A gente só pensa o Silvio falou ali, ele falou indiretamente, né, sobre a questão da comida, a pessoa que senta numa mesa e acha que o mundo vai acabar ali. Né? Vai acabar Come ali. como se não houvesse o amanhã. Né? É isso mesmo, né? É interessante também que a gente percebe a questão da comunicação. Claro, o Silvio lida com muita situação no direito, né? Com essa falta de domínio, né? O que é que as vem afetar. Né? É interessante que, na experiência que a gente tem na advocacia, a gente percebe que a falta da disciplina é uma das maiores causas das ações judiciais, porque vocês estão falando aí da bebida, né? A pessoa um pai que bebe, ele traz transtornos ali na sua casa, conflitos, isso gera divórcio, isso gera uma situação com os filhos, né? E a gente percebe a falta do domínio próprio também de uma forma muito clara, assim, por exemplo, nas leis de trânsito, né? Nas regras de trânsito. As pessoas, quando entram no carro, parecem ser dominadas por um sentimento assim, de que são superpotentes, né? Como se incorporassem à máquina e desobedecem às regras de trânsito, né? E a gente percebe a diferença ali de disciplina e domínio próprio exatamente nisso, que, por exemplo, uma pessoa disciplinada, ela não estaciona no local proibido porque ela sabe que ela vai ser punida com uma multa. Agora, quem tem domínio próprio, ele não estaciona em um local proibido, mesmo sabendo que não tem a fiscalização. Por quê? É da natureza dele praticar aquilo que é certo. Eu queria te perguntar, você enquanto advogado, não sei qual área que você atua, mas é uma área em que você, com certeza, verifica muito dessa falta de domínio também, né? Domínio próprio. Exatamente. É o que eu ia dizendo, né? A falta do domínio próprio gera situações de conflitos, e essas situações de conflitos vão até o judiciário. Um outro exemplo que eu dou, por exemplo, a pessoa às vezes, por falta de domínio, faz compras de forma assim, se entrega ao consumismo, né? E depois vai brigar na justiça com a operadora do cartão de crédito. Né? Não que não seja, não que não deva brigar por situações injustas, mas muitos problemas que as pessoas têm é em função de se render ao consumismo, e esses problemas chegam, né, até o judiciário também. É interessante que as pessoas compram com emoção, depois pagam com a razão, né? E fica mais caro. Tem que comprar com a razão. Né? Eu vi recentemente uma matéria, já há algum tempo atrás, e repetiram agora recentemente de novo, falando de um programa, uma instituição, não sei o que exatamente, em que eles levam as pessoas para esse determinado lugar e dão para essa pessoa uma marreta, um martelo, e a pessoa descarrega tudo e quebra tudo que está na frente. Né? E aí a pessoa ali tem a oportunidade de extravasar. Essa mentalidade do extravasar é exatamente na cabeça de muitas pessoas a possibilidade de perder o controle. Não, eu posso perder o controle aqui, não posso perder o controle lá, mas eu tenho que perder o controle. Porque existe essa mentalidade na cabeça do ser humano. Se houve muito marido falando assim, por exemplo, não, eu tenho que final de semana, eu tenho que ir pro boteco tomar uma cervejinha, eu tenho que ir pra pelada jogar uma bola, porque senão eu faço um troço dentro de casa. Muita mulher também, eu tenho que sair, eu tenho que ir pro shopping, porque senão eu arranco os cabelos. Né? Então, essa mentalidade de que o ser humano, ele pode e necessita extravasar, faz com que as pessoas tenham dificuldade também de ter o domínio próprio. Né?